Olá, caros alunos, eu sou o professor Guilherme e hoje nós vamos estudar os ângulos notáveis da trigonometria. Os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e de 60 graus. Tá? A gente consegue montar uma tabela com os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus a partir de duas figuras da geometria plana. Uma que é o triângulo equilátero com a sua altura e um quadrado com a sua diagonal. Tá? Então lembrando que quando eu traço um triângulo equilátero, lembrando que todo triângulo equilátero possui os três lados iguais a L. Então aqui seria o segmento L, L e L. Só que a altura de um triângulo equilátero também é mediana, portanto divide a base em dois segmentos iguais. Portanto aqui eu escrevi L sobre 2. Então note que ao usar esse triângulo que eu destaquei à direita, o L trata-se de hipotenusa, pelo fato de ser o lado oposto ao ângulo reto, e L sobre 2 e altura seriam os catetos. Aplicando o teorema de Pitágoras, L ao quadrado seria igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Ao isolar a altura, nós encontraremos esse valor L raiz de 3 sobre 2. Pois bem, então utilizando agora esse triângulo que eu deixei destacado à direita, tá? Note que a sua hipotenusa seria o L, os catetos agora passam a ser L sobre 2 e L raiz de 3 sobre 2. Se eu aplicar o seno de 30 graus, lembrando que o seno é definido como sendo a razão entre o cateto oposto, que no caso vale L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Ao dividir L sobre 2 sobre L, a gente vai encontrar que o seno de 30 graus vale meio. Com o mesmo raciocínio, se eu aplicar agora o cosseno de 30 graus, lembrando que o cosseno é dado pelo cateto adjacente, que no caso seria a altura, L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que no caso vale L. Ao dividir L raiz de 3 sobre 2 sobre L, a gente vai encontrar que o cosseno de 30 ele é igual à raiz quadrada de 3 sobre 2. Utilizando-se do mesmo raciocínio, se eu aplicar a tangente de 30, lembrando que a tangente é definido como sendo o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto é L sobre 2, pelo adjacente, que seria a altura, que em função do lado vale L raiz de 3 sobre 2. Né? Ao simplificar L com L e 2 com 2, a gente encontra que é 1 sobre raiz de 3. Ao racionalizar esta fração, lembrando que para racionalizar eu devo multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz quadrada de 3, encontrando, portanto, raiz quadrada de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 vale 3. Se eu usar o mesmo raciocínio em relação ao ângulo de 60, a gente vai encontrar os valores de seno e cosseno de 30 e 60 graus. Para a gente extrair os valores de seno, cosseno e tangente de 45 graus, eu vou usar aqui um quadrado com a sua diagonal. Então note que aqui é um quadrado de lado L por L, e traçando a diagonal estou chamando essa diagonal de D. Note que nesse triângulo em destaque, a diagonal seria a sua hipotenusa, e L seriam os catetos. Ao aplicar teorema de Pitágoras, D ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, a gente vai acabar encontrando que a diagonal de um quadrado é dado por L raiz de 2. Se eu aplicar agora nesse triângulo que eu destaquei abaixo o seno de 45, lembrando que o seno é cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto, no caso, vale L, e a hipotenusa seria a diagonal, que é L raiz de 2. Simplificando-se L com L, a gente encontra 1 sobre raiz de 2, e ao racionalizar, com o mesmo raciocínio acima, multiplicando por raiz de 2 e por raiz de 2, a gente vai encontrar que é raiz de 2 sobre 2. Note que se eu aplicar o cosseno de 45, vamos encontrar o mesmo valor, porque o cosseno de 45 ele é cateto adjacente, que é o L, pela hipotenusa, que é L sobre L raiz de 2, encontrando o mesmo valor raiz de 2 sobre 2. Se eu aplicar agora a tangente de 45, lembrando que a tangente de 45 é cateto oposto pelo cateto adjacente, portanto, L sobre L, e L dividido por L vale 1. Ou seja, essa famosa tabela com os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60, eles provêm do triângulo equilátero com a sua altura e do triângulo e do quadrado traçado com a sua diagonal, aplicando as relações trigonométricas nas duas figuras. Bons estudos e até a próxima.